que vai nos levar para mais perto de Deus. Porque acabamos de ler algo que tinha acabado de acontecer na cidade de Jerusalém, ao caminho de Damasco. Um homem que matava os crentes, um homem que prendia os crentes, tanto mulher como homens. Ele mesmo fala na sua palavra. Quando ele conta o seu testemunho, ele diz: eu prendia os crentes, eu matava os cristãos, tanto homem quanto mulher. Eu pegava preso de qualquer cidade e levava até Jerusalém para serem encarcerados, e lá eles seriam mortos. Porque muitas vezes hoje, como crentes cristãos que somos, o traficante de Luiz Eduardo, a prostituta de Luiz Eduardo, ela não pode se converter, porque nós se achamos mais crentes que todos, se achamos mais crentes que os crentes. Você pode entender isso? Nós se achamos mais crentes que os crentes, porque nós somos os crentes de hoje, e se achamos mais crentes do que os crentes do Velho Testamento. Porque nós somos um crentes intitulados por a placa da igreja. Eu congrego na igreja tal, do pastor tal, eu sou fiel e estou lá todo dia. Deus não quer saber. Deus quer saber do teu coração. Como é que tu vive, como é que tu anda, como é que tu faz, o que é que tu diz, o que é que tu pensa. Como são as tuas vestes diante de Deus? Como é o teu comportamento diante de Deus? E para estar diante de Deus, não é preciso estar aqui dentro. Para estar diante de Deus é em espírito e em verdade. Aonde estiver, aonde for, o que fizer, o que falar, o que tocar. Deus ainda está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Tem muitas pessoas que eram muito usadas por Deus e parou e deixou de ser usada por Deus. Foi Deus que deixou de usar ela? Não. Foi ela que se afastou de Deus. Em momento nenhum na Bíblia nós vamos achar algum tempo, a não ser a única pessoa na Bíblia, que foi o rei Saul, e quando Deus diz assim: eu retirei o meu espírito de Saul. E Deus não pode tirar o espírito de nós. Desobedece para quê? Eu comecei falando algo, mas Deus está direcionando para outro algo. Eu quero deixar Deus ir para onde está direcionando. Deus tirou o espírito de Saul e não pode tirar de nós. Ele tirou o espírito de Saul porque Saul começou a ser soberbo, se achou mais importante que os outros, ainda fez o que Deus não determinou. Ele foi sacrificar em um altar onde só Samuel poderia sacrificar. Ele disse para Samuel: você estava demorando e o povo está fadigado, e eu trouxe, e o povo trouxe o sacrifício, eu vou sacrificar. Samuel disse: Deus te chamou para arrebanhar o povo, não para oferecer sacrifícios. O apóstolo Paulo, ele foi ensinado em todas as leis, foi ensinado em toda a palavra de Deus, e sabedoria humana ele mesmo conta no seu testemunho. Em toda a sabedoria humana, em toda a letra da lei, aos pés de Gamaliel, eu aprendi tudo. Nesse mesmo testemunho ele volta e diz: mas isso tudo que aprendi foi antes de Cristo. Lá nas suas cartas ele vai dizer assim: tudo que eu sabia, tudo que eu aprendi antes de Cristo, não passa de espelho. Aleluia! Porque antes de Cristo, a sua sabedoria, a minha sabedoria, nada pode, nada faz, nada tem poder. Mas quando estamos em Cristo, quando vem o seu Espírito trazer a unção da sabedoria, a unção da ciência, a unção da cura, a unção dos prodígios, a unção do milagre, nós poderemos colocar a mão e dizer: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Por isso tem muitas pessoas caindo, nem só nessa cidade, mas em todo o mundo, porque já estão como o rei Saul. Ei, ser crente não é andar com a Bíblia. Ser crente não é vir para a escola dominical. Ser crente não é pegar domingo à noite e dizer: eu já vou para a igreja. Ser crente é, além de vir para a escola dominical, além de vir domingo para a igreja, além de vir quarta-feira para o culto, além de orar na corrente de oração da igreja, no grupo de oração da igreja, além do mais, quando voltar o pé na porta e dizer: agora está saindo para trabalhar um filho do Altíssimo. Quando chegar na empresa, no portão dizer, ou no lugar que você trabalha, dizer: aqui chegou hoje para trabalhar
Altíssimo, e aonde eu pisar a ponta dos meus pés será transformado, aonde eu tocar a palma das minhas mãos serão abençoados. Glória a Deus. A maioria das vezes nós não tomamos posse do que Jesus disse para nós. Nós lemos a Bíblia e a maioria das vezes não entendemos o que Jesus disse para nós. Ele disse assim, ó, eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. As pessoas só pensam que é cobra ou escorpião, ou se não é o diabo. O diabo já está vencido. Ele só opera na sua vida se você permitir. O diabo não opera na minha e na sua vida se nós não permitirmos a ele. E quando nós permitimos, a Bíblia diz que Deus dá a ele liberdade para anunciar, para mostrar para nós que nós somos. Deus diz que nós somos nada, como a areia do mar diante dos seus olhos. Nós somos filhos herdeiros de Deus, mas nem por isso podemos bater no peito e dizer que nós somos melhores do que qualquer outra pessoa. A igreja está se prendendo a cadeias e a paredes, e a igreja não é isso. O apóstolo Paulo andou da Filístia, andou em Filipos, andou em Éfeso, andou em todos os lugares daquela região. Em todos os lugares que chegou, ele plantou uma igreja, abriu a porta, deixou alguém e seguiu. Nós estamos parados como igreja porque estamos preocupados com os projetos nossos aqui na terra. Eu quero ser advogado, eu quero ser um juiz, eu quero ser um diretor da empresa, eu quero ser um promotor. E os projetos nossos estão sempre à frente, e os projetos de Deus estão sempre para trás. Deus está dizendo, eu quero te fazer um advogado, mas advogado da minha palavra. Eu quero te fazer um juiz, mas juiz da minha palavra. Eu quero te fazer um promotor, mas promotor da minha palavra. Eu quero te fazer grande, mas grande da minha palavra. O apóstolo Paulo tinha toda a ciência. Ele se encontrou com Jesus. É no maior momento, é no momento que ninguém dá mais nada, é onde Deus aparece. Ninguém deu nada por apóstolo Paulo. Os crentes não deram nada por ele. Ele tinha até direito de dizer isso, porque ele matava os crentes. E o apóstolo Paulo vai de encontro a Damasco. No caminho a Bíblia diz que meio-dia o sol está quente. O sol de Israel estava escaldante, estava luminoso naquele dia. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo contando, que do céu abriu-se uma luz resplandecente, que qual os seus olhos não puderam contemplar. E quando ele ficou cego, uma voz saiu do céu e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse assim, logo conhecendo ele a palavra, ele sabia quem falou com ele, porque só quem fala do céu é o Senhor. Ele disse: Senhor, quem és? Porque Paulo sabia que existia o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que é um só Deus da Trindade. Mas Paulo queria ver, quem está falando comigo é o Deus que falou com Elias, ou o Deus que falou com Pedro, ou o Deus que falou com Ananias? E quem falou com Ananias foi o Espírito Santo. E a voz sai e diz assim: eu sou Jesus, o Nazareno, que você está perseguindo. Eu quero te dizer que era meio-dia do sol do deserto, lá de Damasco para Jerusalém, um sol escaldante. Essa luz não chega nem perto. E no meio dessa luz, que era do sol, Jesus abre diante dele a luz do Senhor, que é maior que o sol, que é maior que a terra, que é maior que os profetas, que é maior do que tudo que há. Ele não conseguiu contemplar a luz e ficou cego. Tem um monte de crente que Jesus está querendo tirar as escamas dos olhos.
Jesus está querendo abrir os olhos espirituais. Jesus está querendo dizer: chegou o tempo de você deixar esta vida. Chegou o tempo de você se voltar para mim. Chegou o tempo de você viver o que eu escrevi na minha palavra para você. Chegou o tempo de você viver o que eu escrevi para você. Chegou o tempo da minha promessa. Chegou o tempo da minha salvação. Chegou o tempo da minha graça. Chegou o tempo da minha unção. Chegou o tempo do poder. Chegou o tempo da cura. Chegou o tempo da libertação. Meu povo, chegou o meu tempo na sua vida. Mas isso é para quem quer. Porque tem pessoas que nós pregamos aqui a noite inteira e sai sem crer. O Espírito Santo, enquanto nós estamos ministrando, Ele está trazendo à vida a palavra de Deus. Jesus quer dar para nós o que Ele deu para Paulo. Jesus quer fazer com nós o que Ele fez com Paulo. Jesus quer colocar em nós o que Ele colocou em Paulo. Quando Paulo diz: Senhor, quem és? Ele estava dizendo assim: eu me rendo. Não existe poder na lei, não existe sacerdote, não existe autoridade, não existe Gamaliel, não existe Jerusalém, não existe templo feito por mão de homem. Existe um Deus, e quando Ele fala, eu fico cego, porque Ele diz: eu cego os olhos carnais para abrir os olhos espirituais. Grande Deus, aleluia! Tem um monte de gente na igreja, no mundo inteiro, cego. Lê, e não entende nada. Ele diz na palavra dele em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar com todo o coração. Não é buscar com os olhos. Bonito versículo. Não é buscar com as mãos, abrir a Bíblia. Não é buscar com os pés, fui à igreja. Não, com o coração. Tem pessoas aí nos bares sentadas essa hora, tomando cerveja, e que ela pode ser salva primeiro de que muitos crentes. Porque nós somos juízes, nós condenamos, matamos, damos sentença e colocamos na cela. Jesus veio para quebrar as correntes, dar visão aos cegos, proclamar o ano aceitável do Senhor e decretar que nesta terra quem manda é Jeová Rapá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Ele está aqui nesta noite e quer entregar uma bênção. Ele é o Todo-Poderoso. Você quer vencer? Se dobre aos pés do Todo-Poderoso. Você quer subir? Se dobre aos pés do Todo-Poderoso. Paulo, nesse tempo, ainda era arrogante, e para ele ficar de joelho, Jesus teve que derrubar ele, porque ele era soberbo. Do cavalo ele caiu, e quando caiu, ele viu a luz, e quando ele viu a luz, ele ouviu a voz, e quando ele ouviu a voz, ele tentou levantar, mas não conseguiu. Doença, enfermidade, demônios, quem são eles diante do meu Deus? Quem são eles diante do seu Deus? Que pode eles diante do Todo-Poderoso? Tome posse do que Deus fez para nós. Eles despiu da sua glória, desceu na terra em forma de homem, foi pregado, surrado, escarnecido, espancado, assassinado e furado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele estava para morrer na cruz, ele disse: Pai, não imputes a eles esse pecado, porque eles não sabem o que faz. Quando ele disse lama mi sabachthani, ele diz: está consumado. Toda a terra passa a ser do meu Pai, toda a alma passa a ser do meu Pai. Povos, tribos, línguas e nações agora fazem parte do reino do meu Pai. Glória a Deus.
Não somos nós que dividimos o povos, tribos e línguas. Sabe por que muita gente hoje chega na igreja e não consegue ficar quieto para ouvir a palavra? Porque a palavra tem poder. A pessoa não consegue olhar nos olhos do pregador onde ele está pregando e ficar fitado nos olhos, prestando atenção na palavra, porque a palavra tem poder. E quando a palavra tem poder, ela sai com fogo. E quando ela sai com fogo, ela entra em teu coração, penetra teu corpo, entra na medula, pela ponta da espada, ela arranca para fora todo o principado. Aleluia! Grande Deus! Nunca vou pregar um evangelho de covardes. Nunca vou pregar um evangelho de medo. Eu vou pregar o evangelho para quem tem coragem de se levantar e dizer: eu quero viver, eu quero ter, eu quero ser o que Jesus ganhou na cruz para mim. Deus soberano, grande Deus. Tem pessoas aqui que tem uma grande vontade de ser usado por Deus. E Deus diz assim: você orava a mim 3 vezes ao dia, e você tirou uma oração das orações. Isso está te fazendo falta, porque eu já estava para te entregar algo que tu tinha me pedido, mas você tirou das orações e guardou uma. E eu preciso que você volte a usar esta oração, porque você fazia a oração do Pai, a oração do Filho e a oração do Espírito Santo. Quer saber qual foi a oração que você guardou? Você ainda continua orando a oração do Pai, e orou ainda hoje a oração do Filho, mas você esqueceu e guardou a oração do Espírito Santo. E sabe qual é? A oração do Espírito Santo é: eu não posso, eu não vou, eu não tenho força, me dá graça, me dá poder, eu quero levantar, preciso viver, preciso ter o que a tua palavra dá. E muitas vezes perdemos muitas guerras espirituais porque nós guardamos as armas. As armas estão guardadas. Como que vai ser usadas? Se elas estão guardadas, a Bíblia diz que tem que andar na aljava. Quando você precisa, você pega e atira, acerta o alvo. O Espírito do Senhor se apossou de Paulo, e a partir daquele momento o Espírito do Senhor enviou um profeta para ir até ele na rua, na casa de Judas, curtidor de couro, a rua chamada direita. E o Espírito disse a ele: Ananias, vai lá, vai na rua chamada direita, na casa de Judas, curtidor de couro. Lá tem um homem orando, o nome dele é Saulo. Aí Ananias disse: Senhor, não, vou não, Senhor. Esse homem tem matado o teu povo e tem perseguido, e está vindo aqui para levar-nos presos. Aí o Espírito diz: vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu vou mostrar para ele quanto deve sofrer por amor ao meu nome. Você está pensando o que, crente? Que crente não sofre, não? Que crente não chora? Que crente não se esconde? Que crente não entra na caverna? Isso é tudo para crente. Aleluia. Tudo é promessa para crente. Mas ele assim, ó: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar com todo o coração. Aleluia. Grande Deus. O Espírito Santo quer te dar. Você quer receber? O Espírito Santo quer colocar na palma das suas mãos. Você quer receber? O Espírito Santo quer fazer em você algo novo. Você quer que ele faça? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos presos, libertar das prisões, pregar boas novas aos cegos, abrir as visões e pregoar o ano aceitável do Senhor. Se Jesus voltar agora, igreja, você está pronto? Você já pediu perdão pelos pecados? Você
e já pediu perdão para ela, já liberou ela. Aleluia. O Espírito quer curar almas. Eu creio, O Espírito quer curar vidas. O Espírito quer levantar uma geração de jovens com fome da palavra, com sede de cantar, com sede de pregar, com sede de evangelizar, com sede de sair na rua, com Bíblia na mão dizendo: eu sirvo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que Deus diz assim: jovens, sois fortes. Mas Isaías disse: certamente os jovens cairão. Sabe quem muda o caminho dos jovens? O testemunho dos pais. é Deus. Quem muda o caminho dos jovens é o testemunho dos pais. Eu posso olhar aqui dentro agora e ver uma mãe que está aqui dentro com 3 filhos ou 4, não sei. Tem outra mãe que está aqui dentro e tem mais 2 filhos ou 3, não sei. Sabe quanto é essa alegria? Poder olhar e dizer assim: meus filhos estão na casa do Senhor. Meus filhos hoje pregam a palavra do Senhor. Não é vergonha não, jovem. Não é vergonha falar de Jesus. Vergonha é falar palavrão no meio dos amigos. Vergonha é querer vestir roupa indecente por causa das amizades. Vergonha nas escolas, passar recado escondido. Vergonha é roubar, se prostituir, usar droga. Pregar o evangelho é honra. Honra. Aleluia. Essa honra foi dada a quem quer. Se você quer honra, não te espera. Se você quer honra, será honrado. Eita, Deus fiel. Aleluia. Eu não vim aqui trazer uma palavra para deixar você rindo aí, até porque eu não sou palhaço e esse lugar não é circo. Como eu tenho ido em muitos lugares, alguém pregando e um monte de gente rindo, isso para mim é circo. A palavra tem que fazer efeito. Quando bater tem que furar. Quando furar tem que ferir. Porque Jesus disse que quando ele fere, ele cura. Quando ele cura, ele sara. Quando ele sara, ele usa. Eu estava no congresso com a Adriane no primeiro dia. Não sei aqui quem estava, mas eu vi Deus usando o pastor Samuel Mariano para ferir o congresso inteiro. Todo mundo foi ferido naquela noite. No mesmo instante ele usou o pregador, usou o pastor Samuel Mariano para voltar curando todo o povo. E quando ele terminou de curar, foi batismo no Espírito Santo, dons espirituais, poder para os que creem. Quem quer mais de Deus? 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 E se você está aqui dentro nesta noite, mas você entrou aqui porque foi convidado e nem crente você é, eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui esta noite te dando mais uma chance para a tua vida. Amanhã pode não existir essa chance. O Espírito Santo pode não estar para te livrar, pode não estar para te guardar, porque o Espírito Santo, ele vem dando chance, ele vem abrindo portas e as pessoas vêm desviando. Eu não quero não, agora não é meu tempo, vou me preparar. Ninguém se prepara, quem nos prepara é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos prepara. Por isso está no meio de vós muitos fracos e doentes. Você pode ficar de pé. Nós vamos orar nesta hora.